o valor da sua honestidade? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série Provérbios Nossos de Cada Dia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios no capítulo 20, versículo 17. E nós vamos então entender um pouquinho sobre essa questão, tá? Sobre honestidade. Então, o que nós perguntamos aqui, qual é o valor da sua honestidade? Ela tem algum valor? Alguém consegue comprar a sua honestidade? Ela tem preço? A sua honestidade? A minha honestidade, ela tem um preço? Até onde nós conseguimos ser honestos, independente de qualquer coisa? Até onde nós conseguimos resistir e permanecer guardando esse princípio de honestidade? Meus amigos, meus irmãos, nós no Brasil, infelizmente nós vivemos momentos assim, já de muitos anos, né? Momentos terríveis onde o Brasil, por muitos lá fora do país, consideram o Brasil como o país da corrupção e o país de outras coisas mais, né? Que são terríveis em relação a princípios éticos e morais. Então é importante, nesse vídeo de hoje, eu conversar com você de forma bem clara um conselho do pregador de Salomão, de Provérbios aqui. Provérbios 20, versículo 17. E aí eu vou ler com você 3 versões, mais uma vez para a gente entender um pouquinho. E depois a gente vai conversar rapidinho sobre esse assunto aqui. Então a primeira versão que eu vou ler com você é da linguagem de hoje, da tradução da linguagem de hoje, que diz assim, Provérbios 20, versículo 17. Eu anotei aqui, ó. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Eu vou ler as 2 outras traduções e depois a gente vai conversar. A NVT diz assim, ó: o pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. E nós vamos ler agora a versão da Almeida Revista e Atualizada, que diz o seguinte: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Então, meus queridos, é importante a gente entender que a Bíblia, ela, como é o nosso livro de fé e conduta, ela chama a nossa atenção a respeito de guardar alguns princípios e dentre esses princípios a honestidade. O ser honesto faz muita diferença diante de Deus. A honra de Deus, guarda isso, a honra da parte de Deus alcançará, independentemente de qualquer coisa, aqueles que permanecerem honestos. Por quê? Uma pessoa que ela permanece honesta é uma pessoa que ela guarda, ela é fiel, ela é leal e ela não muda por conta de um preço a ser pago para que ela mude de opinião, mude de atitude, mude de prática para ser beneficiada. E quando a gente fala de ser beneficiada, o Provérbios aqui que a gente leu, ele está dizendo que, o último que a gente leu, suave é o homem, o pão ganho por fraude, né? Parece muito tranquilo, muito fácil, e essa é a realidade, né? Essa é uma realidade nua e crua no Brasil hoje em dia. Muita gente acha muita facilidade na questão da fraude, da desonestidade. E aí, diz aqui, ó, a comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois ela será como areia na boca. O que significa isso? Como areia na boca. Você já parou para pensar como que é isso? Você já teve essa experiência de repente, vamos colocar aqui, você está numa praia e aí você toma um caixote lá na praia e
a sua boca cheia de areia. Você já viu como assim, como que incomoda isso? Você tá com a boca cheia de areia? Quando cai alguns grãozinhos de areia na nossa boca, ou quando você come alguma coisa que tá cheio de areia, aquilo logo te dá uma sensação estranha de querer logo colocar aquilo para fora, porque você identifica que aquilo ali é algo estranho, é um corpo estranho que você está colocando na sua boca. Então você imediatamente quer cuspir aquilo, quer largar, jogar fora. E em Provérbios aqui, ele está fazendo essa comparação. Pois é, é muito bom para alguns ganhar o pão ou o alimento de forma desonesta. É com muita facilidade, pode ser muito doce, sem esforço, de forma desonesta, fraudando um processo, fraudando um procedimento, por mais simples que seja, para poder ganhar vantagem naquilo. Mas, nesse provérbio aqui, está dizendo para nós que haverá um juízo para quem age dessa maneira. É isso que está dizendo aqui. Essa questão de assim, mas depois a sua boca vai encher de areia. Isso vamos dizer assim, né? É uma analogia de que virá um juízo. Se você pratica a desonestidade, você terá, ao tempo oportuno da parte de Deus, um juízo, seja na sua vida propriamente dito, ou seja nas próximas gerações, que você será o grande culpado por conta das outras gerações que partiram de você receberem o juízo. Porque, meus amigos, meus irmãos, a Bíblia se cumpre e ela diz que Deus não se deixa escarnecer, porquanto tudo que o homem semear, ele vai colher. E aí tem gente que pensa assim, né? Que ele está fazendo tudo isso sendo desonesto, participando, concordando com coisas desonestas, sendo um aproveitador dessas situações. E aí ele acha que não, depois eu morro aí, fica tudo para os meus filhos, sei lá, para minha família, isso, aquilo, outro. Você não parou para pensar ainda que você está semeando e mesmo que você parta para uma outra vida, tá? Você vai deixar a colheita para os que ficarem? Porque eu creio assim, talvez você não acredite, mas a Bíblia, ela se cumpre. Se você está plantando, semeando essas coisas, alguém vai colher. E pode ser o seu filho lá no futuro. Então vamos parar para pensar aqui um pouquinho que muitos no Brasil pensam, não só no Brasil, né? A gente fala aqui no Brasil que a gente está aqui, mas pensam que ele vai semeando ali, né? Tudo que não presta, se aproveitando de toda a fraude que ele puder. E ele vai ali acumulando riqueza, vai acumulando bens, tudo através de fraude, tudo através do que é errado, tudo fazendo aquilo que as pessoas chamam de o jeitinho brasileiro, né? De querer ter vantagem em tudo e achar que ele é que está certo. Aí é que mora o perigo, porque você pode estar semeando um grande espaço, um grande terreno, você está semeando, e quem vai colher são seus filhos, são seus netos, são seus bisnetos. E aí alguém pode pensar assim, mas como assim vai ser a colheita? Eu não sei como vai ser. Deus é que sabe e permite como essa colheita virá. Alguns, eu posso afirmar aqui, alguns que se aproveitam do povo, fraudando, sendo desonestos, tratando o povo como lixo e desrespeitando as leis, burlando as leis para o seu próprio benefício. Esses estão semeando. E muitos deles começam a colher ainda aqui nessa terra. Quando, eu posso dizer assim, alguém vai ficar abismado, mas como assim? Deus não é um Deus maldoso, Deus não é... Sim, Deus não é um Deus maldoso, mas Deus é um Deus que é bom
e é um Deus que é justo. Então, o fato dele ser um Deus justo, muitos ainda aqui nessa vida estão colhendo lá já com doenças que aparecem no corpo dessa pessoa sem ela saber o porquê. E sem os médicos entenderem o porquê daquela doença naquela pessoa. Alguns que, para muitos que viam de fora, achavam que aquela pessoa era extremamente saudável. Já outros vão vivendo, vão acumulando, empilhando desonestidade. Olha que forte isso, né? Empilhando desonestidade uma em cima da outra. E quando colhe, aquele câncer aparece, aí ele mingua, ele vai minguando, vai definhando, a saúde dele vai definhando. E muitos não têm tempo de pelo menos se arrepender e reconhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ter o perdão dos seus pecados. Então, nós precisamos nos atentar para isso. A desonestidade pode, num determinado momento, trazer benefícios que serão temporários. A comida pode ser gostosa, essa comida alcançada através da fraude, mas depois o juízo, a boca encher de areia, né? Então, que cada um de nós venhamos a ter assim essa percepção, porque eu não sou o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. Alguns se acham os donos da verdade aqui no Brasil. Estamos vivendo tempos sombrios, que alguns estão, quando a gente fala de ser desonesto, né? Não é só em negociações, que aí a pessoa é desonesta, ela, enfim. Mas alguns estão fraudando e sendo desonestos com as leis, com o cumprimento das leis no Brasil. Está aí para todo mundo entender. Então, eu não tenho dúvida, e eu oro assim, para que Deus, que é o justo juiz, alcance todas essas pessoas, grandes líderes da advocacia, os juízes, desembargadores, gente que tem o poder da caneta, gente que manda prender e soltar e tem a autoridade, né? Manda e esse vai, aquele volta, enfim. Eu peço a Deus, que é o justo juiz, que traga de forma justa o pagamento para essas pessoas. Por quê? Porque elas estão defraudando, elas estão fazendo com que as leis no Brasil sejam, de certa forma, colocadas de lado, para que, a seu bel prazer, ela tome a decisão à reveria, doa a quem doer. E ainda se colocam num patamar de que eles é que estão corretos. Meus irmãos, é isso que está acontecendo no Brasil. Mas nós precisamos se apegar ao que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que se você é um fraudador, se você é um desonesto, você pode até, em determinado período, se aproveitar disso, mas você terá o juízo sobre a tua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou dessa palavra, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui embaixo, tá? E se puder, compartilhe esse vídeo aí para o maior número de pessoas. E, é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você, se inscreve aqui no nosso canal, porque todos os dias, ou melhor, segunda, quarta e sexta, nós estamos colocando vídeo aqui e você se inscrevendo, acionando o sininho, você vai receber esse vídeo também para você ver, assistir, entender e, na medida do possível, concordar ou não, porque aqui nós estamos abertos a isso. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Dá essa força para nós aí como forma de gratidão. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.